Olá, povo amado de Deus, feliz Páscoa! Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina neste domingo, domingo da misericórdia. Quero te convidar a abrir bem o seu coração, para que nós possamos meditar o Santo Evangelho, que você pode encontrar aí na sua Bíblia, em João capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, se pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerem sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Festa da Misericórdia. Eu gosto de chamar essa festa de festa dos pecadores, porque só busca de fato a misericórdia do Senhor quem se reconhece pecador, frágil, limitado, imperfeito. Eu queria fazer uma reflexão com vocês a partir dessa linda devoção que se difundiu pelo mundo inteiro, que é exatamente a devoção à Divina Misericórdia, que foi difundida a partir das aparições de Jesus misericordioso a uma grande santa chamada Santa Faustina Kowalska. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre ela e depois eu vou falar um pouco mais sobre essa grande e santa devoção. Santa Faustina era chamada de Helena. Ela é a terceira filha de 10 numa família muito pobre. Desde pequena, simples e piedosa. Desde os 7 anos começou a sentir o chamado de Deus. Em 1925, entrou para o convento das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. Recebeu o nome de Irmã Faustina. Ela era polonesa e é conhecida como a Apóstola da Misericórdia, Secretária da Misericórdia. Título dado pelo próprio Jesus. Depois de ter recebido as revelações de Jesus, escreveu, nos 4 últimos anos de sua vida, o diário. Morreu com 33 anos e 13 de vida religiosa.
Ela foi beatificada em 1966 e canonizada no dia 30 de abril do ano 2000, quando, na mesma ocasião, o Papa São João Paulo II instituiu a festa da Divina Misericórdia. E a partir desse momento, essa devoção se difundiu pelo mundo todo. Agora, meus irmãos, é muito importante a gente compreender de fato o que é essa devoção à Divina Misericórdia. Essa devoção, ela nasce do próprio coração de Jesus. Do alto da cruz, quando ele foi transpassado pela lança, e do seu lado aberto jorrou sangue e água. Os padres da igreja dizem a água do batismo e o sangue da Eucaristia. 2 sacramentos que nos salvam. Nasceu do coração de Jesus quando ele mesmo disse a Tomé: Tomé, põe aqui tua mão, toca em mim, para que você creia. Nesse quadro que Jesus mesmo pediu que Santa Faustina apareceu para ela e assim ela descreveu para um artista, nós vamos ver que existem os feixes de luz, vermelho e branco, que estão destinados a quem? A todos nós, que precisamos e que dependemos dessa grande e eterna misericórdia. O Salmo 135, no versículo 1, diz exatamente isso: eterna é a sua misericórdia. Mas aqui eu queria que vocês entendessem comigo, Frei, o que é a misericórdia? Misericórdia é achar o outro um coitadinho, é ter dó, é ter pena. Misericórdia é muito mais que isso. A palavra Ra'am, que é exatamente a palavra misericórdia em hebraico, quer dizer o quê? As entranhas. As entranhas maternas, quer dizer útero, quer dizer lugar de vida. A palavra hesed, misericórdia em grego, quer dizer exatamente isso também, esse amor extremo de Deus por cada um de nós. A palavra misericórdias, piedade do coração. Jesus que olha para a humanidade inteira, em Oséias, capítulo 11, versículo 8, diz o seguinte, olha que coisa bonita. Meu coração, as minhas entranhas, se revolvem dentro de mim, eu me comovo de compaixão. Esse Deus que nos ama de forma extrema, indescritível, incomparável. E aí a gente vai ver que Jesus, ele é a própria misericórdia do Pai para nós. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho. Jesus, ele espalhou no mundo inteiro, as pessoas que ele encontrava, a misericórdia do Senhor. Não dedos apontados, condenativos, mas olhares acolhedores. Mão estendida, palavras de acolhida, de ternura. Não somente aqueles que se apresentavam a ele, mas aquele que ele ia ao encontro. Jesus fez isso com aquela mulher pecadora que estava à beira do apedrejamento. Fez isso com Zaqueu. Fez isso até mesmo com Levi, Mateus, que era um cobrador de imposto. Fez isso com aquele ladrão que estava morrendo ao seu lado na cruz. Fez isso com Pedro, arrependido depois de ter negado ao próprio Senhor 3 vezes. E faz isso com cada um de nós também. A gente precisa entender que amor não é só um mero sentimento. Amor é uma pessoa. 1 João capítulo 4, versículo 16. Deus é amor. Existe um livro lindo do Papa Francisco. O nome de Deus é misericórdia. O nome de Deus é misericórdia.
Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós precisamos tomar consciência disso. Ele não veio à Terra para nos condenar, mas ele veio à Terra porque nos ama. Ele veio manifestar a sua misericórdia. Ele veio nos salvar com a sua misericórdia. E essa misericórdia que nós precisamos, da qual nós dependemos, é a mesma misericórdia que a gente precisa transmitir ao mundo. Às vezes a gente quer receber a misericórdia, mas a gente não quer oferecer misericórdia. Quantas vezes nós somos calculistas, nós somos legalistas, rigoristas? Às vezes com a gente é até bem brando. A gente é tranquilo com relação a receber a misericórdia de Deus. Mas quando a gente precisa oferecer a misericórdia, aí a gente muitas vezes é mesquinho. A gente fica arranjando justificativas muito mais condenatórias, punitivas, do que misericordiosas. E a gente esquece aquilo que Jesus nos diz lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Meu povo, eu amo pregar sobre a misericórdia de Deus. Eu me lembro que na minha primeira missa, eu fiz um propósito para Deus, comigo mesmo e para Deus. E eu disse isso, eu cheguei a verbalizar isso. Quem precisar de misericórdia, pode me procurar. Porque eu não quero ser o padre da condenação. Eu quero ser um padre que transparece o coração misericordioso de Jesus, que não media, que não calculava, simplesmente amava. Tem uma passagem do diário de Santa Faustina, o número 1059, que diz o seguinte: Jesus dizendo, mesmo que os seus pecados fossem mais numerosos que os grãos de areia da terra, ainda assim seriam submersos no abismo da minha misericórdia. Mesmo que os teus pecados fossem tão numerosos como os grãos de areia da terra, mesmo assim, eles seriam submersos no abismo da minha misericórdia. Eu tenho uma música chamada Abismo de Misericórdia, que é exatamente isso. Que quer dizer exatamente isso. Não existe um pecado que a misericórdia de Deus não alcance. Uma vez ouvindo uma pregação do Frei Raniero Cantalamessa, cardeal, ele dizia que o pecado de Judas não foi ter traído Jesus. O pecado de Judas foi não ter acreditado na misericórdia. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse voltado, como Pedro voltou e chorou amargamente os seus pecados, com certeza a postura seria a mesma. Inclusive aquele grito, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Frei Raniero dizia, alcançou os ouvidos de Judas. Gente, o rosto de Deus Pai que Jesus veio nos apresentar não é um rosto de um pai legalista, condenativo, mas é o pai que abraça, que beija, que faz festa, que está sempre disposto a nos acolher, a nos perdoar, a nos amar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, tem um pedido a te fazer. Hoje eu estou lançando o meu clipe chamado Amigo. Eu gostaria que você pudesse assistir, comentar, curtir, compartilhar com todos os seus amigos. Que Deus te abençoe, paz e bem.